Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Tudo bem com vocês, com as crianças, com os adolescentes? Como é que vocês estão? Hoje eu vim conversar com vocês, né? Primeiro a gente espera que esteja todo mundo bem, né? Hoje eu vim conversar com vocês sobre psicologia, mas também sobre um ciclo que se encerra amanhã. E Tainá, que ciclo é esse? O ciclo da pandemia, terceiro mês de pandemia em Barra do Piraí, onde está atingindo a todos nós, né? E onde começou esse ciclo? Ele começou dia 16 de março, onde houve o fechamento do comércio, né? A gente pode dizer que o ciclo de Barra do Piraí iniciou dia 16 de março, porque até então era se falar do distanciamento social, mas não era algo tão determinante, né? E com o fechamento do comércio, isso se torna um marco, né? Onde eu atribuo esses 3 meses. O que acontece, pessoal? Os especialistas, eles separam as pandemias em alguns ciclos. E aí eu queria falar com vocês desses primeiros 3 meses e do início do 4º mês, ou seja, do 2º trimestre, tá? O que vai mudar aí? E a gente precisa prestar atenção nisso. O que acontece? Esses primeiros 3 meses, eles são importantes porque é onde a gente começa a se adaptar, né? É onde a gente começa a entender a importância do uso da máscara, a importância de lavar mais as mãos, a importância de algumas mudanças na rotina que viraram hábitos ou que eram para ter virado hábito, ou então que estão virando hábito, como por exemplo, antes, quando a gente entrava em casa, o que a gente fazia antes de passar pela porta? Passava os pés no tapete. Todo mundo faz isso, correto? Hoje, além de passar os pés no tapete, a gente ainda tem que tirar o sapato, higienizar. Então, assim, foi uma mudança um pouco brusca, né? Mais que nesse terceiro mês, a gente já espera que tenha virado rotina o uso da máscara. Quem não esqueceu a máscara na hora que estava saindo de casa e teve que voltar para buscar, né? Todo mundo. Já aconteceu isso comigo, né? Esses dias eu ia no supermercado, esqueci a máscara, eu voltei para buscar. Cheguei na porta de casa, lembrei da máscara, voltei para buscar. Então, assim, todo mundo passa por isso, por período de adaptação. O que se espera desse final de terceiro mês? A gente espera que a irritabilidade ela esteja um pouco mais baixa, ou seja, um pouco menor, que a adaptação ela tenha sido já iniciada, ou então que já tenha virado rotina, né? Já tenha virado um hábito. E também a gente espera que inicie um período, principalmente final de terceiro mês, início de 4º mês, que é o final do 1º trimestre, início do 2º trimestre, tá? De acomodação. E aí é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Barra do Piraí ficou 3 meses com o comércio fechado, correto? Foi abrir essa semana. E aí, isso não quer dizer que a gente precise ir no comércio. Isso não quer dizer que a gente possa ir toda hora no supermercado, que a gente tenha que deixar tudo que a gente se adaptou para lá, entendeu? Deixa no passado, vamos voltar à vida normal. Não é bem assim, né? A gente precisa manter os nossos hábitos, né? A gente precisa ir ao comércio se realmente a gente necessitar estar no comércio. E a gente não pode se acomodar. Tainá, o que é se acomodar no caso da pandemia? Já estão abrindo comércio, já está tudo mais livre, já está tudo mais diluído, né? Então, não tem problema se eu não lavar a mão, tem problema sim. O vírus ainda continua circulando. Não tem problema eu ir lá fora sem máscara. Tem problema sim. Precisa usar máscara, o vírus ainda continua circulando. Eu vou chegar em casa, ao invés de eu tirar a roupa e colocar para lavar aquela trabalheira toda que a gente tem e tomar banho, eu vou sentar no sofá.
Tudo isso por quê? Tá certo? Tá errado? Né? Tudo isso por quê? Porque a gente entra numa fase de acomodação. Isso a psicologia explica. Então, eu queria pedir para vocês não fazerem isso, não deixarem se acomodar, continuar com os hábitos de higiene, né? Ou seja, chegou do mercado, lava suas compras. Chegou da rua, tire sua roupa, coloque para lavar, tome banho, use álcool em gel, lave suas mãos, utilize máscara. O que acontece? Houve sim um afrouxamento nas regras de distanciamento, de isolamento, mas isso não quer dizer que os números não estejam aumentando, e isso também não quer dizer que a gente esteja seguro para sair de casa, né? O vírus ainda está circulando. Então, assim, não vamos deixar esse momento de final de terceiro trimestre, onde a gente foi bem até aqui, onde a gente sobreviveu até aqui, onde a gente está cumprindo isolamento até aqui, início de quarto mês, de segundo trimestre, afetar a nossa saúde por uma situação de acomodação, de comodismo, né? Hoje, por já estar entrando na rotina e no hábito, todas as questões de higiene e de saúde que a gente aprendeu para evitar o vírus, a gente já se sente seguro, diferente do início do primeiro trimestre, que foi lá em março, onde a gente tinha medo de sair na rua. Só que assim, a gente saiu na rua 1, 2, 3 vezes, com todos os cuidados, a gente viu que não aconteceu nada, a gente se torna... nosso sentimento de medo, ele se torna um pouco apagado e a gente começa a se sentir superior. Eu não vou pegar, então não vou lavar a mão, aí não vou pegar, não vou usar máscara. E é aí que a gente pega o vírus, é aí que a gente tem um pico maior. Então, assim, a gente precisa continuar com a questão de distanciamento social. Vamos usar as redes sociais para a gente poder se comunicar. Vamos continuar lavando as mãos, usando máscara, tendo cuidado com as crianças, higienizando nossa casa com mais frequência, igual que eu já havia falado com vocês. Não vamos deixar que desculpas bobas nos façam sair de casa, né? Então essa é a minha dica de hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar pergunta, tá bom? E assim, queria lembrar para vocês também que essa mudança de ciclo, ela tá acontecendo numa época de outono e inverno, onde a gente tem menos sol, um pouco mais frio, e é onde o vírus ele se desenvolve mais. Então assim, e ele também passa mais, né? Ele tem uma disseminação maior, ele espalha mais, com mais facilidade, até por conta das questões respiratórias que a gente tem no inverno. Então, assim, vamos evitar, né, ainda, apesar do comércio estar aberto, das lojas estarem abertas, vamos tomar cuidado, vamos pensar se a gente precisa mesmo ir lá fora, ir no centro da cidade, entrar em uma loja, entrar em outra, né, experimentar alguma coisa. Então, assim, eu peço, por favor, que vocês continuem seguindo as questões de distanciamento social, até porque, gente, se tivesse tudo bem, as escolas estariam abrindo. Então, vamos repensar, para a gente não ter que ficar mais tempo distanciado. Combinado, gente? Então, fica aí minha dica de hoje. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e muita saúde para todo mundo, viu? Beijão, tchau, tchau.